Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez trazendo conteúdo de direito penal para o processo penal medicina legal. Aqui nesse episódio, digamos assim, eu vou dar sequência ao projeto Código Penal Comentado. No último vídeo, eu falava sobre o parágrafo único do artigo 2º e deixei uma questão no ar. Eu perguntei o seguinte: é correto afirmar que o princípio da retroatividade benéfica é previsto no Código Penal, mas não na Constituição Federal? É uma assertiva correta ou incorreta? É incorreta. Por que incorreta? Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 40, prevê que a lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Então, esse princípio da retroatividade benéfica, que antes era previsto apenas na lei, era um princípio legal, agora que eu digo desde 88, quando entrou em vigor a Constituição Federal, foi alçado a um princípio constitucional, ganhando uma densidade normativa mais forte, mais valiosa, porque a Constituição ela vale mais do que a lei. Bom, superada essa questão, vamos avançar ainda sobre o parágrafo único do artigo 2º. Quando a gente fala que tinha uma lei penal 1, e ela foi sucedida por uma lei penal 2, houve uma sucessão de leis, você tem que comparar se a lei nova é mais ou menos benéfica que a lei antiga. Se você concluir que a lei nova é mais benéfica, você faz uso de uma expressão em latim chamada novatio legis in melius. Esse novatio se escreve novatio com T. In melius. E quando essa lei nova é pior, você diz que houve uma novatio legis in peius. Escreve-se pejus com J, mas pronuncia-se peius. Então você tem que colocar na balança e verificar se a lei nova é ou não é mais benéfica que a lei antiga. Okay? Se a lei nova for mais benéfica, ela vai ser aplicada aos crimes antigos, que foram praticados antes dela nascer. Mas se a lei nova ela não é mais benéfica, ela só vai ser aplicada aos crimes novos, aos crimes praticados depois de ela entrar em vigor. Ok? A esse fenômeno de ser aplicada a um crime antigo, nós chamamos de princípio da retroatividade benéfica. Okay? Só que pode acontecer o contrário. Uma lei penal antiga, que não está mais em vigor, ser aplicada na data do julgamento. Ou seja, uma lei que já foi jogada fora, já foi substituída por outra. Ela não tem mais vida, não está mais em vigor, não tem vigência mais. Só que o julgamento é hoje. Eu vou aplicar a lei nova que está em vigor ou a lei antiga que nem existe mais. Em alguns casos, você vai aplicar a lei antiga. É como se você fosse um centro espírita e fizesse lá a entidade incorporar, sair do mundo dos mortos para poder se manifestar. Se você ressuscitasse a lei morta, dito de outra maneira, usando essa metáfora. Um exemplo, vamos imaginar que Mévio, em novembro de 2019, invadiu a casa de um desafeto e matou o desafeto, matou o pai, matou a mãe, matou o filho. Praticou uma chacina, matou 4 pessoas em novembro de 2019. Ok? Quando foi, agora em 2023, o Tribunal do Júri condenou o Mévio por esses 4 homicídios. E o juiz presidente daquele júri fez a dosimetria e calculou 20 anos para cada um dos crimes de homicídio, somando o total de 80 anos de prisão. Pergunto, o Mévio vai cumprir 80 anos preso? Não porque o artigo 75 do Código Penal coloca um limite máximo para execução da pena, para cumprimento da pena. O juiz pode condenar até 1000 anos, mas é óbvio, não vai cumprir 1000 anos. Mas qual é o máximo que ele cumpre? O máximo hoje é 40 anos. Ok? O problema é que na época do crime praticado por Mévio, o máximo era de 30 anos. Deixa eu explicar isso.
em novembro de 2019, estava em vigor a redação original do Código Penal, que previa no máximo 30 anos de cumprimento da pena. Foi condenado a 1000 anos, só vai cumprir 30. Tem um limite. Não tem pena de caráter perpétuo, então tem que ter um limite, e o limite era 30 anos. Em 24 de dezembro de 2019, entrou em vigor, não, foi aprovada, né, foi editada a Lei Anticrime, Lei 13.964, que ficou conhecida como Lei Anticrime. Ela entrou em vigor em 23 de dezembro de 2020. Desculpa. Ela foi editada em 24 de dezembro de 2019 e entrou em vigor um mês depois, 30 dias depois, em 23 de janeiro de 2020. Fiquei corrigindo a confusão. Bom, a lei anticrime endureceu, aumentou de 30 para 40. Então nós temos uma novatio legis impeius, uma lei nova que piorou a situação do réu. Na época que ele praticou o crime, ele no máximo poderia ser obrigado a cumprir 30 anos. Hoje, no dia do julgamento dele, a lei que está em vigor é a lei nova que prevê um máximo de 40 anos. Pergunto, essa lei nova vai ser aplicada ao caso de Mévio ou não? Bom, a Constituição Federal, a gente acabou de ler, né, virtualmente aqui na minha cabeça, que lá no artigo 5º, inciso 40, em romano, diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nesse caso, a lei nova, ela não é benéfica, então ela não vai retroagir. O que significa isso? Olha, hoje quem está em vigor é a lei 2, a lei 1 não está em vigor. Mas como essa lei 1 era a lei que estava em vigor na época do crime, ela é mais benéfica, ela vai ressuscitar hoje aqui na sala do juiz, para o juiz poder aplicá-la. Então esse fenômeno de aplicar uma lei que não está mais em vigor, uma lei que está morta, mas que ela é mais benéfica, se chama ultratividade da lei penal mais benéfica. Então vamos entender, hoje no julgamento de Mévio por esses 4 homicídios, por essa chacina dessa família, hoje no dia do julgamento está em vigor a lei 2, a lei penal 1 não está em vigor, está revogada. Mas em razão do princípio da ultratividade benéfica, essa lei morta vai ressuscitar para ser aplicada aqui no caso de Mévio. Então, no máximo, ele só pode ser obrigado a cumprir 30 anos dessa condenação e não 40 anos. Ok? Entenderam? Então nós temos o princípio da irretroatividade, que é a regra, a lei penal é aplicada aos fatos novos, mas temos o princípio da retroatividade da lei nova, mais benéfica, e temos a ultratividade da lei antiga, morta, que não está mais em vigor, mas se ela for mais benéfica. Ok? Assine o canal, dê um like, recomende o vídeo e até a próxima.